Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a esse canal. Meu nome é Viscelmo Alencar e aqui nós tratamos sobre cálculos trabalhistas, sobre o sistema PJ-Calc e é um prazer estar iniciando o ano de 2024 na sua companhia. Se você gostar desse vídeo aí, dê o seu like e se você se interessar por esse assunto, inscreva-se aí no canal, clique aí no botãozinho, marque o sininho para você ser notificado. E recomendo também que você conheça a nossa comunidade CCT, Clube do Cálculo Trabalhista. Vou deixar aqui o link na descrição, caso você pretenda se aprofundar mais nessa matéria. Esse vídeo eu estou gravando para você que está iniciando no mundo dos cálculos trabalhistas. Para você que está tomando aí, vamos dizer assim, bebendo os primeiros goles do PJ-Calc, conhecendo esse sistema, tomando conhecimento. E eu vou te apresentar aqui de uma maneira bastante simples, tranquila, serena, o sistema PJ-Calc e uma liquidação de sentença para iniciantes. Se você já é um usuário mais avançado, talvez esse vídeo não seja para você, porque eu vou falar de conceitos bastante fundamentais, básicos do cálculo trabalhista e do sistema PJ-Calc que talvez você já conheça. E se você está iniciando, depois desse vídeo, você se empolgar, achar que vale a pena você aprender essa matéria, que eu tenho certeza que vale, especialmente se você for advogado, por exemplo, ou se você pretende se tornar um perito judicial, aí eu recomendo que você conheça o CCT, Clube do Cálculo Trabalhista, né, cct.ensinoplus.com.br. Você vai entrar lá, vai fazer um teste gratuito lá eu tenho centenas de vídeos, aulas falando sobre o sistema PJ-Calc, com, vamos dizer assim, um recurso muito mais avançado, com temas muito mais avançados do que esse que eu vou tratar aqui. Então, vamos deixar de conversa e vamos direto ao sistema PJ-Calc que eu vou te apresentar agora. Muito bem, muito bem. Aqui atrás de mim, não é a estante, é aqui no sistema, né? Aqui desse lado, nós temos o sistema PJ-Calc Cidadão. Ele é uma plataforma desenvolvida pela Justiça do Trabalho para facilitar os cálculos trabalhistas. Nós sabemos que nós temos uma legislação bastante densa sobre direitos trabalhistas e, consequentemente, sobre cálculos trabalhistas. O sistema PJ-Calc ele é mantido, né, pelo TRT da 8ª região, lá do Pará. Aí eles estão sempre atualizando e facilita consideravelmente o desenvolvimento de cálculos trabalhistas. Se você nunca fez cálculo trabalhista, está aprendendo agora, e talvez você ache um pouquinho difícil, é porque você não conheceu como era antes, né? A gente fazendo tudo isso que a gente faz aqui na mão, no Excel ou em outras planilhas. Pois bem, o PJ-Calc ele tem duas versões, a Cidadão, que é essa que eu vou mostrar para você, e uma que os servidores usam, que é uma versão online. Essa que eu vou mostrar aqui para você, ela não necessita de internet para você fazer cálculo. Depois que você baixar e atualizar as tabelas, você não precisa mais você não precisa mais de internet para desenvolver o seu cálculo. Isso é bem legal. Você pode instalar várias versões nas suas, mais de uma versão na sua máquina. Você pode fazer testes à vontade. Você não vai quebrar o sistema, tá certo? Bom. Então, primeiro passo, depois que você baixa o sistema, para você instalar o sistema, você vai entrar no site do TRT da 8ª região. Tá? Então, quando você entrar lá na primeira tela do site do TRT8, né, vai ter lá embaixo um linkzinho do PJ-Calc. Você vai cair nessa tela aqui e aqui você vai ter as instalações do sistema PJ-Calc. Tá? Não vou mostrar isso para você, que nós temos diversos vídeos aqui no canal mesmo, mostrando como é que faz essa instalação, como é que você faz as primeiras configurações, tá? Só quero chamar sua atenção aqui para essa questão da atualização das tabelas, tá? Primeira coisa que você precisa entender quando você for trabalhar com cálculo trabalhista é que todos os valores precisam ser atualizados monetariamente, né? Você tem, por exemplo, um adicional de insalubridade trabalhado em setembro de 2016. Você precisa trazer esses valores para cá, né? Senão isso vai causar um prejuízo ao empregado.
Então, esses índices de correção monetária, todos estão já dentro do PJE Cálculo, mas você precisa atualizar essas tabelas mensalmente. Por quê? Porque esses índices eles são divulgados todos os meses, e aí as tabelas são atualizadas, você precisa fazer o seguinte procedimento. Essa aqui é a tela inicial do PJE Cálculo. Quando a gente inicia, ele só tem esses dois menuzinhos aqui, ó. Cálculo e tabelas, tá? Você vai entrar aqui em tabelas, atualização de tabelas e índices, vai selecionar o seu regional, no meu caso aqui é o 21ª região, e clicar em atualizar. Vai demorar aí uns 2 minutinhos e ele vai atualizar a sua tabela. Depois você pode entrar aqui, ó, isso aqui são todos as tabelas que a gente tem dentro do sistema já. Tabela de salário mínimo, de salário família, de imposto de renda, contribuição previdenciária, índices de correção monetária, que é o que eu estou entrando aqui agora. Tá? Isso aqui é só para fins informativos. Então, se você for ver aqui, ó, você entrar, por exemplo, a TR, se você clicando aqui na aba da TR, você tem já o índice atualizado até dezembro de 2023, dezembro do ano passado. Então, você tem aqui vários índices, você pode usar IPCA, IPCAE, dependendo do que você queira fazer, do que você queira atualizar, dá para até calcular, fazer cálculos de outros ramos da justiça. Pois bem, preenchida, atualizada a sua tabela do PJE Cálculo, né, eu vou clicar aqui, ó, em cima desse íconezinho aqui, ó, desse logotipozinho PJE Cálculo Cidadão, e ele volta para essa tela inicial do sistema. Aqui você tem 3 opções: criar novo cálculo, buscar um cálculo que você já fez ou importar um cálculo, né? Você pode tanto importar como exportar cálculos. O que é isso? É você salvar o cálculo integralmente para você manusear da maneira que você quiser, enviar para alguém, abrir no outro computador, mas sempre dentro do PJE Cálculo, tá? Os arquivos do PJE Cálculo você não abre, por exemplo, no Excel. Você não vai conseguir ler, você só vai conseguir mexer aqui dentro do PJE Cálculo, tá certo? Então, tecido aqui essas primeiras considerações, vamos partir para o nosso primeiro cálculo, tá? É uma liquidação de sentença. Eu vou mostrar aqui para você a sentença que eu quero calcular aqui junto com você. Você vai finalmente fazer aqui o primeiro cálculo junto comigo. É uma sentença em que o réu foi revel, né? A empresa foi revel. O que significa isso? Ele não compareceu à audiência e nem apresentou contestação, não apresentou defesa, não se manifestou nos autos, simplesmente ignorou as notificações para as audiências, não apareceu. Muito bem, nesses casos, né, normalmente as verbas que são pedidas na inicial são deferidas, né? Aqui no caso é um exemplo de a rescisão indireta, né, que o empregador deu causa à demissão do empregado e ele sempre recebeu R$ 1.400 de salário durante o contrato de trabalho. Tá? Normalmente, nesses casos, a gente tem essa informação, a gente precisa, para a gente começar o cálculo, a gente precisa de, como aqui é um cálculo simples de verbas rescisórias, né, que são aquelas verbas decorrentes da demissão do empregado, né, que são geradas em razão da demissão do empregado, a gente só precisa de basicamente 3 informações, ou 3 ou 4 informações, que é a data de admissão, ou seja, quando ele começou a trabalhar, quando ele saiu do trabalho, deixou de trabalhar, a data do ajuizamento da reclamação trabalhista e quanto ele ganhava. Tá? Esse valor que ele recebia pode ser uma evolução, ou seja, pode ter evolução, ter aumento durante o período, ou pode ser um valor fixo como esse que a gente está fazendo agora, valor de R$ 1.400. Tá? Então aqui, ó, nessa sentença, normalmente, né, as verbas vêm aqui na parte do dispositivo da sentença, tá? Isso nem sempre é assim. Tem alguns regionais que os magistrados aqui, eles não discriminam assim como está aqui, ó. Item A, item B, dizendo que foi deferido bem direitinho. Eles dizem na fundamentação, nessa parte aqui superior aqui da sentença, na parte intermediária da sentença. A sentença ela é formada pelo relatório, normalmente, quando tem relatório, a fundamentação e o dispositivo. Então, na fundamentação, o juiz explica, na maioria dos casos, existe
nessas hipóteses assim, de revelia, normalmente com a sentença você já consegue fazer esse cálculo. Talvez você vá ali só buscar o valor do salário que ele recebia, por exemplo, na cópia da carteira profissional dele, num contra-cheque que tenha nos autos. Tá? Nesse caso aqui eu já olhei e ele recebia R$ 1.400 durante todo o contrato de trabalho, foi o que está aqui no processo. Então vamos lá. Voltando aqui, eu vou localizar primeiro aqui essas informações que eu falei para você. Ó. Aqui na parte da fundamentação, quando ele trata aqui das verbas rescisórias, ele vai dizer aqui ó, quando foi que o empregado começou a trabalhar, né? E quando foi que ele saiu. Deixa eu ver aqui se eu consigo pintar aqui. Deixa quieto, não vou mexer nisso não. Não vamos perder tempo com isso não. Vamos lá. Então, ele entrou aqui 10 de junho de 2021 e saiu em 9 de novembro de 2022. Acabei pintando, sem querer. Então, vamos lá. Então, voltando aqui ao PJ Calc, que é a primeira coisa que a gente vai fazer. Vamos criar um novo cálculo. Bem óbvio, né? Vamos criar um novo cálculo. Ele abre aqui uma tela com duas abas, né? Uma tem dados do processo, onde você vai lançar as informações, número de processo, nome de advogados, nome das partes. Isso não é obrigatório, tá? Aqui para o sistema funcionar, isso não é obrigatório. E a outra aba aqui a gente tem, essa sim, tem vários elementos que são obrigatórios e a gente vai preencher aqui. Primeira coisa, o local onde o empregado prestou o serviço, tá? O estado e o município. Então vamos colocar aqui, ó, tá? RN Natal e a data de admissão nós vamos pegar lá na nossa sentença 10 de junho de 2021, tá? Isso aqui é bem 2021. 10 de junho de 2021. E a data de demissão, aqui a gente tem que ter apenas um cuidado, tá? Você vê aqui que ele diz que ele trabalhou de 10 de junho a 9 de novembro de 2022, né? Um ano, para mais de um ano, né? E aqui, ó, ele cita uma outra data, né? 9 de dezembro. Essa data aqui é a data com a projeção do aviso prévio. Então, o empregado, efetivamente, no dia que ele foi embora da empresa, não voltou mais, foi no dia 9 de novembro de 2022. Como ele tinha trabalhado aqui um pouquinho mais do que um ano, né, ele tinha direito a 33 dias de aviso prévio. Então, ele aqui, na verdade, foi botado aqui 9 de dezembro, né, mas acho que seria um pouquinho mais aqui, porque na realidade não são 30 dias, são 33 dias, tá? O aviso prévio, ele conta assim que completa um ano, até completar um ano são 30 dias, né? Depois que, a partir do momento que ele completou um ano, já passa a ser 33 dias. Vamos ver se foi essa data mesmo que foi reconhecido aqui como a data da demissão do empregado. Aqui se no dispositivo ele fala aqui sobre a baixa, tá? A baixa da CTPS aqui que ele mandou fazer. Vamos lá, declara a rescisão de indireta, é isso mesmo. A 9 de dezembro foi a data final com a projeção do aviso prévio. Vamos ver se ele disse aqui quantos dias, né? Quantos dias de aviso prévio, se ele colocou aqui, ó. Pagamento de salário, aqui são as verbas que ele deferiu, ó. Pagamento de salário integral, tal, aviso prévio indenizado, ele não colocou quantos dias foram, mas são 33 dias, tá? Nesse caso, né, por uma questão assim de coerência mesmo, isso é muito tranquilo que são 33 dias, não tem discussão. A gente não vai precisar dessa data de 9 de dezembro em canto nenhum, tá? Então, qual é a data que eu informo lá no PJ Calc? 9 de novembro ou 9 de dezembro? 9 de novembro, sem a projeção. Essa projeção o sistema faz de forma automática. Então, vamos lançar aqui, ó, 9 de dezembro de 2022. Perfeito, tá? Vamos lançar aqui também a data do ajuizamento dessa reclamação. Vou olhar aqui no processo. Essa ação foi ajuizada no dia
17 de janeiro de 2023. Então, você coloca aí 17 de janeiro de 2023. Isso aqui é importante para fins de cálculo dos juros de mora, tá? Muito bem. Então, nós temos aqui a data de admissão, a data de demissão, considerando o último dia que ele trabalhou, 9 de novembro e não de dezembro, tá? 9 de novembro de 2022, ou seja, a última data que ele efetivamente trabalhou, sem a projeção do aviso prévio. Tá? Eu tinha colocado errado 9 de dezembro. Perfeito. Por que eu boto a data aqui de 9 de novembro? Porque aqui ó, já está marcado aqui, ó, projetar aviso prévio indenizado. Tá? Se esse aviso tivesse sido trabalhado, eu poderia desmarcar aqui, eu deveria desmarcar essa opção aqui, ó, projetar aviso prévio indenizado. Ele vai projetar em quê? Né? Basicamente, em 13º e férias, tá? 13º e férias proporcionais vai acrescentar esses 33 dias para fins do cálculo dessas férias proporcionais, tá? E desse 13º salário proporcional. Então, nessa tela aqui, a gente precisa preencher agora aqui, ó, a última remuneração do empregado. Nós temos aqui dois campos, tá? Maior remuneração e última remuneração. Nesse primeiro campo aqui, maior remuneração, como a gente sabe que o salário dele era R$ 1.400, a gente vai preencher aqui maior remuneração R$ 1.400. Isso serve para quê? Para calcular o valor das férias proporcionais, da multa do artigo 477 e do aviso prévio indenizado. É a base das verbas rescisórias, o valor base das verbas rescisórias. E esse campo maior, última remuneração? Nesse caso, como a gente vai calcular FGTS e como ele sempre recebeu R$ 1.400, a gente vai lançar aqui também o valor de R$ 1.400, tá? Por quê? Porque ele já vai pegar esse 1.400 e já vai jogar no histórico salarial durante esse período que ele trabalhou aí de 2021 até 2022. Muito bem. Então, feito esses lançamentos aqui, ó, a gente pode salvar. Quando a gente salva aqui, o cálculo já foi criado, vamos dizer assim, ele já existe, né? Obviamente não tem nenhum valor, não tem nada ainda, porque nós não calculamos nada, mas ele já existe, tá? E aí, eu recomendo aqui que você perceba agora que nós temos agora mais um menu, né? Nós temos 3 menus, a gente tinha só 2, né? Cálculo e tabelas, agora apareceu o menuzinho aqui, ó, operações com várias informações, o menu cálculo com várias informações, né? E o menu tabelas que a gente já tinha visto. Desse menu cálculo, é importante você ir fazendo essas configurações aqui no comecinho, tá? Primeiro, as férias, tá? Nesse caso aqui, vamos ver quais foram as verbas lá que foram deferidas, tá? Vamos entrar aqui de novo na sentença. O que foi que foi deferido aqui? Ó. Vamos lá no finalzinho para a gente ver aqui as verbas. Ó. Pagamento de salário, né, aqui de 2 meses, de outubro e os 11 dias de novembro de 2022. Ou seja, ele pediu para sair porque ele não tinha nem recebido o salário de outubro, já era dia 11 de novembro e ele não tinha recebido. 13º salário integral de 2022, tá? Férias de todo o contrato de emprego. Isso aqui que eu queria ver, ó. Férias de todo o contrato de emprego mais 1/3, tá? Então, a gente precisa fazer uma configuraçãozinha aqui no menu férias, tá? Ó, férias. O que é que o sistema nos traz aqui? Ó? Ele traz apenas aquelas férias em que o empregado trabalhou o período aquisitivo inteiro. Tá? Se nesse caso aqui, ele trabalhou de 10 de junho de 2021 até 9 de junho de 2022, completou um período, ele aparece aqui. Esse período quebrado, que ele trabalhou, mas que não completou um ano, ele não aparece nessa tela aqui de configuração das férias, tá? Aqui aparece só as férias cheias. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Se aqui tivesse gozadas, tá? Que essas férias foram gozadas, você iria alterar para indenizadas, já que a gente vai calcular se elas serão indenizadas, tá? Sempre é bom você olhar isso daqui. Se você for calcular férias indenizadas, você tem que marcar a opção indenizadas aqui, tá? Até para que o sistema já calcule a dobra, quando é o caso.
Então aqui eu não vou precisar fazer nenhuma alteração, tá? Aqui no histórico salarial, veja que ele já criou, já trouxe aqui um histórico, ó, última remuneração, com aquele valor de R$ 1.400. Aqui eu posso clicar nessa lupinha para eu ver, tá? Ele já aparece aqui, ó, 1.400. Só que ele marca aqui uma contribuição, incide contribuição previdenciária. Ele marcou aqui em todos os meses, né? E a gente não precisa disso, tá? A gente não faz esse cálculo de contribuição previdenciária sobre esses salários aqui, ó. Vou só desmarcar isso daqui, ó. Na verdade, esse histórico salarial, ele veio de onde? Ele veio daqui, ó, desse campo aqui, ó, dados do cálculo, tá? Aquela primeira tela que a gente criou, ela aparece aqui, ó, em dados do cálculo, tá? Dados do cálculo, parâmetros do cálculo, esse valorzinho aqui que a gente preencheu de R$ 1.400, tá? Como eu não estou conseguindo alterar lá tirar aquela opção da contribuição previdenciária, vamos fazer de uma forma diferente. Nós vamos criar aquele mesmo histórico sem ser por esse campo aqui, porque ele fica mais maleável para a gente alterar, tá? Inclusive, você pode alterar em um mês específico que você queira, e se você preencher por aqui, você não consegue mexer. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou limpar esse campo, ó, tá? Limpar, deixar sem nada, tá? Não coloque zero, deixe limpo, salve. E aí ele vai desaparecer. Vou entrar aqui de novo em histórico salarial, ó, sumiu aquele histórico que tinha aqui de 1.400, eu vou criar um novo histórico. Vou clicar aqui em novo, tá? Ó, eu entrei aqui em histórico salarial, novo, tá? Vou colocar aqui um salário base, o nome desse histórico vai ser um salário base, e vou colocar aqui, ó, R$ 1.400. R$ 1.400, clicar nesse maisinho. Pronto, ele vai jogar R$ 1.400 em todos os meses, não precisa marcar aquela contribuição previdenciária. Por enquanto, é isso que a gente vai fazer aqui nesse histórico salarial. Agora, daqui para baixo, são verbas que a gente vai calcular, tá? Mas então nós vamos ver lá na sentença o que são essas verbas que a gente vai calcular. Por enquanto, o que foi que nós fizemos? Apenas entramos aqui em dados do cálculo, que é a primeira tela que aparece no sistema, parâmetros do cálculo, e marcamos aqui a R$ 1.400 de remuneração, marcamos aqui a data de admissão e demissão sem a projeção do aviso, né? E a data de ajuizamento. Basicamente foi isso que preenchemos, tá? Então, vamos ver lá na sentença quais são as verbas que a gente precisa calcular, tá? Primeiramente, né, pagamento de salário integral de outubro de 2022 e 11 dias de novembro de 2022. Então, vamos lá, vamos calcular essa verba aqui, ó. Vou marcar aqui, vou entrar agora, ó, no menu verbas, tá? E aí a gente tem aqui um menu, né, com 3 botõezinhos aqui, manual, expresso e gerar. Esse botãozinho expresso, ele traz aqui a relação das principais verbas que a gente tem. Nesse caso, né, eu quero calcular apenas essas duas verbas aqui, o salário integral de outubro e os 11 dias de novembro, tá? Esse salário integral, ele é chamado, né, comumente, de saldo de salário, salário retido aqui, ó, tá? Salário retido. Então, eu vou escolher essa opção aqui, o salário retido, e vou salvar, tá? Ele já vai puxar aquele histórico salarial que a gente criou aqui agora há pouco de R$ 1.400. Então, quando eu crio uma verba, ele cria esses 3 botõezinhos aqui para eu configurar essa verba da maneira que eu achar melhor. Então, no primeiro botão você configura a verba, na segunda é uma espécie de configuração também, mas você vai poder mexer nos valores. É mais quando a verba já está pronta ali, você vai fazer alguma alteração, tá? Então eu vou entrar na primeira opção aqui, tá? O que é que eu preciso configurar aqui nesse caso? Apenas o período, né? Porque você está calculando um salário retido. Ele joga aqui, ó, no período da verba, o período todo, 2021 a 2022. Então, eu preciso colocar que esse salário retido é só referente a outubro de 2022, tá? Mas antes de fazer isso, ó, eu vou cancelar aqui. Vamos entrar na segunda opção aqui. Tá? A segunda opção, nós temos
você percebe, ó, que ele calculou o salário de todos os meses, tá? Então, o que eu quero calcular, na verdade? Eu quero calcular só esse mês aqui, ó. Só esse que tá verdinho aqui, tá? Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia desmarcar essas opções tudinho aqui, ó. Clicar aqui em ativo, desmarcar todas e marcar apenas o mês de outubro aqui. Pronto. Eu já estou calculando o salário retido apenas no mês de outubro. Outra opção é, naquele primeiro item que eu entrei, você alterar a data. Então, eu vou entrar aqui ó, no primeiro botãozinho agora e vou alterar a data aqui, ó, para 1/10/2022 a 31/10/2022, tá? E a base de cálculo? De onde ele vai puxar esses R$ 1.400, né? Porque o salário retido é exatamente o valor de um mês de salário lá de outubro de 2022. Ele vai puxar daqui, ó, a fórmula dessa verba, base de cálculo histórico salarial, tá? Ele está puxando automático de lá. Eu poderia alterar, poderia escolher outra base, o salário mínimo, mas ele já traz aqui lá daquele histórico. Então é importante que você, primeiramente, você cadastre o histórico, porque você já vai estar aqui preenchido. Então a única coisa que eu precisei alterar aqui foi o período da verba. Só isso. Agora eu vou salvar. Ó, ele fica marcadinho aqui essas opções para eu regerar, para eu organizar. Como ele tinha vários períodos e eu mudei a data ali, ele precisa organizar para ficar só um período, né? Só um mês, né? Então eu vou clicar aqui ó, nesse botãozinho regerar, clique em OK. E agora se eu entrar no botãozinho no meio, ó, ficou apenas um mês. Isso é interessante porque fica menos poluído do que a gente desmarcar aquelas opções lá. Muito bem. Então, eu já calculei o salário retido. Vamos para a nossa segunda verba. Vamos ver o que é que a sentença nos traz aqui como segunda verba. Os 11 dias do mês de novembro. Eu calculei o mês de outubro e agora ele também não recebeu os 11 dias do mês de novembro, que isso a gente chama de saldo de salário. Então, a gente vai marcar aqui, ó, saldo de salário e clicar em salvar. Então, o que foi que eu fiz para eu criar essa segunda verba? Sempre nesse menu verbas, você clica no botão expresso, tá? E seleciona a verba. Primeiro eu calculei o salário retido e depois o saldo de salário. Deixa eu ver se eu fiz certo aqui. Salário retido e o saldo de salário. No caso do saldo de salário, que são aqueles 11 dias, você não precisa fazer nada. Ele já puxou aqui a base de cálculo lá do histórico salarial, o salário base, e já fez todas as configurações. Eu não preciso fazer mais nada. Agora, vamos ver qual é a nossa próxima verba, tá? Nossa próxima verba, ele tá aqui, aviso prévio indenizado. Da mesma forma, tá? Você vai vir aqui em verbas, expresso, menu expresso, aviso prévio. Seleciona a opção aqui, aviso prévio. Agora vamos ver, né? Ele criou aqui a verba aviso prévio. Vamos ver agora se essas verbas estão corretas, estão calculadas corretamente. Se eu entrar aqui na opção aviso prévio, a gente já pode ver aqui que a quantidade de aviso de dias do aviso prévio são 33 dias, como eu falei para você. Então, qual é a conta que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar R$ 1.400, que é o salário base do empregado, vai dividir por 30 e vai multiplicar por 33. E o valor ele apresenta aqui em valor devido, tá? Depois ele vai imprimir um relatório bonitinho, mas aqui é só para a gente entender. Mas não está aparecendo aqui. Como é que eu faço para aparecer esse valor aqui? A gente liquida o cálculo, né? A gente faz com que ele transforme isso em números, tá? Então você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui nesse menuzinho do lado, que nós temos aqui os 3 menus, eu estou mexendo nesse menu de cálculos, né? Aqui nas verbas, você fecha ele aqui, ó, entra em operações, e aí você vem no botãozinho aqui, ó, liquidar. Clica nele e clica aqui nesse botãozinho liquidar. Pronto, ele vai liquidar, eu já estaria pronto, se fosse só essas 3 verbas, o cálculo já estaria pronto, tá? Eu não vou imprimir o relatório agora, eu quero só que ele apareça lá naquela tela lá. Aí eu volto aqui, ó,
Perceba que agora, quando eu liquidei, acrescentou mais um menuzinho aqui, ó, que agora é o menuzinho de atualização de cálculos, tá? Que é quando você está lá na fase de execução, você faz o cálculo hoje, daqui a 2 meses você precisa atualizar. Você vai usar esse menu aqui. Para você se aprofundar um pouquinho mais nisso aqui, recomendo que você conheça o nosso curso, a nossa comunidade cct.ensinoplus.com.br. Lá eu ensino isso aqui, como funciona cada item desse, como é que você atualiza um cálculo, como é que você faz dedução de valores, tudo bonitinho lá. Mas aqui o que eu quero mostrar para você é voltar aqui no menu verbas, ó, na opção cálculo, verbas, e eu vou clicar aqui nesse botãozinho do meio, que são as ocorrências, né? Ocorrências dentro do PJCal, que são linhas, né? Sempre que você tem, por exemplo, 13º de 4 anos, você vai ter 4 linhas. Você tem horas extras de 1 ano, você tem 12 linhas cada mês, né? Aquelas horas extras de cada mês. Então aqui essa parte de ocorrências é ele, vamos dizer assim, destrinchando as verbas em linhas, tá? Então eu cliquei na primeira opção ali, ó, e ele agora sim, ó, do aviso prévio, ele trouxe agora o valor do aviso prévio. Então se você fizer a conta aqui, 1.400 dividido por 30 vezes 33, vai dar exatamente 1.540. Se você entrar nas outras verbas aqui também, ó, por exemplo, o salário retido, mesma coisa, ele vai trazer, ó, o salário retido 1.400, porque era um mês cheio. E no caso do saldo de salário, ele vai trazer apenas os 11 dias, né? Os 11 dias. E aí ele vai pegar aqui, não 30, né? Ele vai pegar a quantidade de dias do mês, né? Não 30 obrigatoriamente. Aqui é 30, né? Mas ele vai pegar a quantidade de dias do mês. Perfeito. Então nós temos 3 verbas já liquidadas, tá? Vamos voltar para a nossa sentença aqui. Nós vamos agora calcular o 13º salário de 2022. 13º salário integral de 2022. Ele não deferiu aqui, não tem nada falando sobre o 10º de 2021, sinal que ele recebeu o 13º salário de 2021. Ele entrou em 2021, foi demitido em novembro de 2022. Por que foi colocado aqui 13º salário integral de 2022? Porque ele saiu em novembro. Com a projeção do aviso prévio, ele teria direito a 11 dozeavos. Com a projeção do aviso prévio, ele passou a ter 12 dozeavos, ou seja, de receber o 13º salário de 2022 integral. Por isso que ele colocou aqui 13º integral. Vamos ver se bate isso? Então, o que é que você vai fazer? Entrar no menuzinho verbas aqui, ó, que a gente já estava aqui, tá? Expresso 13º salário. Vou clicar aqui em salvar e vamos ver agora, clicar aqui no botãozinho do meio para ver como ele fez aqui, ó. Olha que legal aqui, ó. Ele calcula dos 2 períodos, tá? 2021 e 2022. Ele calculou 7 dozeavos, né? Que ele entrou lá em junho de 2021. E ele calculou também 11 dozeavos de 2022, né? E aqui é interessante, a gente percebe que houve um equívoco, né, da sentença ali, provavelmente induzido pelo reclamante, ou não sei, mas está errado, né? Você percebe aqui que está errado, que o sistema só calculou 11 dozeavos. Por quê? Se a gente for considerar que o empregado foi demitido dia 9 de novembro, tá? A gente somar 33 dias, vai dar aí 12 de dezembro, né? Vai dar 9 com 3, 12 de dezembro, né? O que acontece? No mês de dezembro, ele trabalhou menos do que 15 dias. Então, se ele trabalhou menos do que 15 dias, ele não tem direito àquele 12º do mês de dezembro. Então, na verdade, o 13º salário de 2022 não seria integral, seria 11 dozeavos, tá? Mas como a sentença deferiu os 12 dozeavos, então a gente calcula. Nesse caso, tá expresso lá 13º salário integral de 2022. E aí, como é que a gente faz agora, né, se o sistema já calculou? Você vem aqui e altera na mão mesmo. Você coloca 12 aqui, ó. No lugar de 11, você coloca 12 e salva. Simples assim, tá?
Agora faltou alterar tirar o de 2021, né? A gente não vai calcular aqui, ó. Então, ou você desmarca aqui, ou você altera o período na verba, tá? Você poderia também vir aqui na verba, no primeiro botãozinho aqui, e colocar aqui, ó, 1º de janeiro de 2022 até 9 de novembro de 2022. Mas vamos deixar desmarcado do jeito que eu fiz mesmo. O que foi que eu fiz? Eu entrei aqui nas ocorrências, desmarquei aqui o primeiro 13º de 2021 e alterei aqui para 12/12 o de 2022. Perfeito. Agora vamos ver qual é a próxima verba, tá? A próxima verba agora são as férias de todo o contrato de trabalho, tá? Então, como é que eu faço isso daqui? Mesma coisa, vou vir aqui em verbas, expresso, férias, mais um terço. Vou clicar aqui em salvar e já está configurado. Como é de todo o período, vamos ver se ele calculou certinho aqui. Vou clicar no botãozinho do meio, tá? Ó, ele calculou 12/12 das férias integrais e mais 6/12. Como aqui na sentença não foi colocado nada com relação à quantidade de avos das férias, só tem férias de todo o contrato de emprego, né, mais um terço, vou deixar do jeito que está lá, tá certo? Perfeito. As próximas verbas aqui é o FGTS não depositado, né, mais a multa, e as multas do artigo 467 e 477 da CLT, tá certo? Vamos começar pelo FGTS mesmo, tá? Vamos calcular o FGTS agora, tá? É uma verba dessas aqui, é a que exige um pouquinho mais de raciocínio, mas é bem tranquilo também, tá? Como é que a gente vai calcular o FGTS? Aqui, ó, nesse menu verbas que eu estou aqui, expresso, não tem essa opção FGTS, tá? Porque para o PJ Calc, o FGTS ele funciona como uma espécie de incidência, tá? Não é uma verba em si, né? Então você você não precisa, não tem como você calcular essa verba especificamente, tá? Então, como é que a gente calcula o FGTS? Porque, pense bem, o que é o FGTS? É 8% sobre algumas verbas, né? Sobre um salário pago, sobre um 13º que você está calculando ou que foi pago, enfim, é uma incidência sobre a verba. Então, nesse caso aqui, o que é que ele quer que a gente calcule? O empregado trabalhou esse 1 ano e 6 meses aí, aproximadamente, né? Recebeu os salários desses períodos, mas não houve o recolhimento. Então, nós vamos calcular FGTS sobre salários pagos. Tá? O salário foi pago, o FGTS não foi recolhido, tá certo? E onde é que a gente faz isso? No histórico salarial aqui, ó. Histórico salarial, nós não criamos um histórico aqui, salário base de R$ 1.500. Eu vou entrar no botãozinho do meio aqui, alterar, tá? De R$ 1.400 aqui, de todo o período dele, né? Então, esses 1.400 ele recebeu em cada um dos meses, mas não houve o recolhimento. Então, nós vamos marcar aqui o recolhimento para que o sistema calcule esse valor desse FGTS em cada um desses meses. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui em cima, ó, na incidência aqui, marco o FGTS, tá? Ele, antes de estar quando eu criei lá aquele campo maior, última remuneração, ele trouxe aqui a contribuição previdenciária, mas não precisa, tá? É só o FGTS mesmo aqui. Então, beleza, o que é que ele vai fazer aqui? Ó? Ele vai calcular 8% em cima de cada um dos meses que o empregado trabalhou, tá certo? Mas agora a gente tem que ver aqui um detalhe, tá? Nesses últimos 2 meses, outubro e novembro, ele não trabalhou. A gente calculou aqui o salário dele. Ele trabalhou, mas não recebeu. Né? Ele trabalhou, mas não recebeu. Ele vai receber agora nesse cálculo. Então, o que acontece? Esse FGTS, eu preciso... ou eu posso deixar aqui, calculando o FGTS sobre salários, mas lá na verba, quando eu calculei aqui, ó, verbas, essas duas verbas aqui, ó, saldo de salário e salário retido, nela já está marcada aqui, ó, eu vou entrar aqui, ó, no primeiro botãozinho, vai estar marcada aqui, ó, a incidência do FGTS aqui, ó. Sobre esse valor desse saldo de salário vai estar FGTS, contribuição previdenciária, imposto de renda,
Tá? Imposto de renda a gente não vai calcular. Mas ele já está calculando o FGTS. Então, o que que eu faço? Aqui, ou aqui na verba, ou lá no histórico salarial, eu preciso desmarcar. Não posso deixar as duas coisas no mesmo mês, senão eu vou estar calculando o FGTS duas vezes nesse mês. O que que eu vou fazer? Aqui no saldo de salário, ó, eu vou desmarcar o FGTS. Tá? E aqui também no salário retido, vou fazer a mesma coisa, na verba. Tá? Vou desmarcar aqui o FGTS. Perfeito. Então, aqui no histórico salarial, vou entrar de novo aqui no botãozinho do meio, eu vou deixar marcado tudo. Por quê? Porque lá eu desmarquei na verba esses outros 2 meses, esses últimos 2 meses, para não calcular duas vezes o FGTS. Perfeito. Basicamente é isso. Vou salvar, tá? E aqui, ó, na tela do FGTS, eu preciso fazer algumas configurações. A primeira configuração que eu preciso fazer é ver se tem multa, se foi deferida a multa. Pelo que eu vi aqui, foi, né? FGTS mais 40%. Então, você marca essa opção aqui, ó, multa de 40%. Tá? E você vai marcar também aqui, ó, no destino desse valor do FGTS, não é para pagar o reclamante, é para depositar na conta vinculada dele, para recolher a conta vinculada dele. Isso no PJ Cálculo tem uma pequena diferença, ele não vai receber esse valor, vai sair separado e aí a vara vai fazer esse depósito lá na conta vinculada dele. Tá? Então eu vou clicar aqui, ó, em recolher. Basicamente, nesse momento, são essas duas opções que eu tenho que fazer aqui nessa tela. Mas eu preciso também fazer o seguinte raciocínio. Você concorda que o 13º de 2021, o empregado recebeu esse valor? Então, a gente tem que calcular o FGTS também sobre esse 13º de 2021. Ó, eu vou salvar aqui essa tela do FGTS e vou voltar aqui lá no histórico salarial. Ó. Quando a gente lançou aqui os valores, né, de R$ 1.400, aqui no mês de dezembro, né, teria que ser mais, né? Por quê? Porque ele recebeu o 10º lá em 2021. O de 2022 aqui não precisa, porque a gente calculou agora e na própria verba a gente marcou o FGTS. Ó, se eu vier aqui na verba do 13º salário, 13º salário, se eu entrar aqui na configuração, vai estar marcado aqui o FGTS. Então, eu estou calculando o FGTS sobre o 13º salário de 2022. Mas o de 2021 ele recebeu lá pela empresa na época que ele trabalhou. Então, eu preciso aqui, ó, na tela do FGTS, tá? Ocorrências aqui, ó, que ele vai trazer a evolução mensal do FGTS, ó. E aí, não veio nada aqui, veio tudo zerado, né? E aí, já bate o desespero, né? Que a gente entrou aqui e o negócio veio zerado. Mas por que está zerado? Porque não foi liquidado ainda. Eu vou liquidar depois que eu fiz essas alterações, eu não tinha liquidado, né? Então eu vou entrar aqui em operações, liquidar, vamos liquidar mais uma vez, e aí quando a gente voltar lá, vai aparecer os valores. Assim espero que apareça. Vamos ver aqui, FGTS, ocorrências, e aí ele trouxe, ó, os 1.400 em todos os meses, tá? Aqui no mês de... por que ele trouxe quebrado aqui? Ó? Porque ele não entrou no dia 1º, né? Ele entrou no dia depois, dia 10, salvo engano. Tá? Do mesmo jeito aqui no último mês. Então aqui, ó, no mês de dezembro de 2021, ele não recebeu só 1.400, né? Ele recebeu... Deixa eu puxar aqui a calculadora aqui para a gente fazer a continha aqui, ó. Esse mês ele recebeu, na verdade, né, 1.400 dividido por 12 vezes, ele entrou dia 10 de junho, né? Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 7 meses, né? Vezes 7, 12 avos. Ele recebeu mais 816,66. Somado com os 1.400 que ele do salário, ele recebeu, na verdade, isso aqui, ó, 2.216,66. Então, aqui em dezembro, precisa alterar para 2.216,66 aqui. Por que eu não altero isso lá no histórico salarial? Se eu não for usar esse histórico para mais nada, poderia ser atualizado lá, que é até o caso aqui. Mas se você for usar o histórico, por exemplo, para calcular hora extra, para calcular uma outra verba, um adicional, alguma coisa assim, vai dar problema, porque você está lançando um valor no mês de dezembro somado com o 13º. Então, eu prefiro lançar aqui na tela do FGTS. Então, eu vou clicar aqui em salvar.
e está calculado o FGTS, tá? Se tiver algum valor depositado na conta, que às vezes normalmente a empresa paga parcial, aí você vai usar essa opção aqui de saldo e o saque, mas isso é uma coisa mais avançada. Eu recomendo que você conheça a nossa plataforma cct.ensinoplus.com.br. Lá a gente trata disso com diversos cálculos, a gente mostra essas configurações aqui. Perfeito. Agora, vamos voltar lá na nossa sentença e ver o que está faltando aqui para a gente calcular. Agora são as multas do 467 e 477, tá? Então, a do 477, que é aquela multa em razão de o empregador não ter pago as verbas rescisórias no prazo estabelecido na CLT, no parágrafo 6º do artigo 477, a gente calcula aqui, ó, em verbas, expresso, multa do 477, aqui, ó. Basta marcar aqui. De onde ele está puxando essas informações aqui? Da multa do 477, a base de cálculo. Ele está puxando desse campo aqui, ó, dados do cálculo, que aquela primeira tela que a gente preencheu, esses R$ 1.400 aqui que a gente preencheu aqui. Voltando aqui nas verbas, e a multa do 467? A multa do 467 ela não vai aparecer nesse rol aqui, tá? Porque ela, assim como o FGTS, é uma espécie de reflexo. Não assim como o FGTS, ela é uma espécie de reflexo das verbas, tá? Então, aonde é que a gente vai achar aqui a multa do 467? Nessa parte aqui, ó, tá? Dos reflexos, tá? Lá no CCT a gente tem vários vídeos falando sobre essa questão de reflexo de horas extras, reflexo de aviso prévio, no 13º, nas férias, tem um monte de vídeo lá falando sobre isso. Mas aqui a gente só quer calcular um reflexo, a multa do artigo 467. Então, você vai vir aqui, ó, e aí uma informação interessante é que a multa do 467 ela é 50% sobre a verba principal, que são as verbas rescisórias, né? Mas aí o que é verba rescisória? Aqui, nessa sentença, salvo engano, não há discriminação sobre o que vai incidir essa multa, né? Tem só aqui a multa do 477 e 467. E aqui é interessante que nesse caso vai ficar a critério do calculista definir quais são dessas verbas que essa multa vai ser calculada. Por exemplo, vai ser sobre férias integrais e proporcionais ou só as proporcionais? Vai ser sobre 13º proporcional e integral ou só o proporcional? Vai entrar a multa do FGTS? Tudo isso são verbas rescisórias. No meu entendimento, tá? Devem ser marcadas as seguintes verbas aqui, ó. Você vai marcar as férias, aqui, ó, você vai clicar nesse botãozinho exibir aqui do lado, ó, tá? E vai aparecer a opção aqui, ó, multa do artigo 467. Você marca aqui das férias, não precisa salvar, tá? No 13º salário, do aviso prévio, tá? E do saldo de salário, tá? O salário retido, não. O salário retido, salvo engano, nem aparece aqui essa multa, né? Aparece também. Mas é do saldo de salário, tá? Perfeito. Mas aí como é que eu sei que a multa vai estar sendo calculada, por exemplo, sobre o 10º proporcional ou sobre o integral, sobre as duas coisas? Aí você vai entrar aqui nesse menuzinho, ó, da verba principal, por exemplo, 13º salário. Você vai clicar aqui no botãozinho do meio, tá? E aqui embaixo vai aparecer o valor, só que não está aparecendo por aquela questão que a gente já sabe. Você precisa vir aqui, operações, e liquidar aqui, ó. Aí você volta lá, a verba, e agora sim vai aparecer os valores, você vai ver sobre o que está sendo calculada essa multa. Ó, férias, vou clicar aqui no botãozinho das ocorrências, você tem aqui, ele está calculando R$ 1.400, tá? De multa do artigo 467. Então, ele está fazendo o que aqui, ó? Ele está somando as férias integrais e as férias proporcionais, tá? No meu entendimento, deveria ser aqui apenas as proporcionais, tá? Então, deveria ser só 933. Não, perdão. O meu entendimento é que são as duas mesmo, né? São as férias integrais e as proporcionais. Por quê? Porque as férias integrais são aquelas férias que é uma verba rescisória, que ela deve ser paga na rescisão mesmo, porque o empregado não deu tempo o empregador conceder aquelas férias. Então,
Pagamento é na hora da rescisão. No meu entendimento, ela é uma verba rescisória, sim. Então, está correto aqui o cálculo desse jeito. Mas se você entender que seria só sobre as férias proporcionais, aqui os 933, você viria aqui e alteraria na mão mesmo, informaria o valor aqui embaixo, tá certo? Agora vamos ver o 13º salário, né? São essas duas verbas que tem que dar essa divergência. No caso do 13º, não, teria que ser só sobre o proporcional mesmo, né? E aí ele fez aqui, ó, certinho, porque só tinha proporcional mesmo, né? R$700 também está correto. E que mais? Outra verba que tem multa do 467 é a multa de 40% do FGTS. Tá? E onde é que a gente vai marcar essa opção dessa multa do 467 sobre o FGTS? Aqui, ó, na tela do FGTS, vocês devem ter visto aqui quando a gente estava mexendo essa opção aqui, ó, multa do 467 da CLT. Então eu vou salvar, perfeito. A próxima verba que a gente vai calcular agora, o que mais aqui? Os honorários, né? Agora vamos para os honorários advocatícios comerciais de 5%. Como é que a gente vai fazer isso? Ele tem um menuzinho próprio, ele também, honorários, também não aparece aqui nesse rol de verbas expresso, né? Não aparece aqui. Tem algumas verbas que têm essa característica de não aparecer aqui, como por exemplo, o próprio FGTS, seguro-desemprego, contribuição previdenciária, imposto de renda, né? Custas, multa, tá? Então, você vai entrar aqui, ó, em honorários, tá? Nessa parte de honorários, você pode calcular honorários advocatícios, comerciais, periciais, tá? Qualquer tipo de honorário. Então, eu vou clicar aqui em novo, ó, vou marcar aqui quem é o devedor. É o reclamado. Qual o tipo de valor? Vai ser um valor calculado sobre o quê? 5% sobre o bruto, sobre o valor bruto da condenação. Quem é que vai receber esse valor? Quem é o credor? Bom, o nome do credor, né, é o reclamante, tá? O advogado do reclamante, né? Então, eu vou colocar aqui abreviado, advogado do reclamante, e você salva. Pronto. O próximo passo que você precisa fazer é aqui na parte da contribuição previdenciária, você vai alterar aqui a alíquota a atividade econômica do empregador, né? Para ficar disponível aqui a alteração, você clica aqui em ocorrências, vai lá embaixo, clica em regerar, e aí você altera aqui a atividade econômica, ó, marca a atividade econômica e escreve aqui, seleciona a opção da atividade econômica da empresa, no caso aqui, geração de energia elétrica. Beleza. O último passo é aqui na parte de correção, juros e multa, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque tem muitas questões relacionadas a isso em razão das decisões do STF, mas você vai marcar a seguinte configuração. Na parte aqui da correção monetária, né, nós temos aqui correção monetária e juros de mora. Na parte da correção monetária, você vai lançar IPCAE e vai lançar aqui, combinar com outro índice sem correção a partir de 17 de janeiro. Ou seja, o IPCAE vai até a data anterior à data do ajuizamento. E os juros de mora vai ser Selic simples a partir do ajuizamento, combinado aqui com TR na fase pré-judicial. Então, essa é a configuração dos juros de mora. Por fim, o último passo é a gente liquidar o cálculo, clicar aqui no botãozinho liquidar e imprimir o memorial, né, que é a tabela do Excel, né, nesse botãozinho aqui, imprimir, ele apresenta aqui várias opções, tá? E você marca aquelas que você precisa colocar no processo, né? Normalmente o pessoal imprime tudo mesmo, né? E vai gerar um PDF aqui para a gente botar no processo. Vamos dar uma olhada como é que ficou. Pronto. Então aqui nós temos o nosso memorial de cálculos. Normalmente assim, a princípio a gente olha ali se não tem nenhum valor zerado, se não está faltando nenhuma verba, se eu não tiver cometido nenhum equívoco, né? O cálculo está pronto para ser colocado no processo. Então, meu amigo, eu espero que tenha te ajudado essas informações que eu trouxe aqui, que tenha despertado em você aí algum interesse de trabalhar com cálculo trabalhista e de repente ser perito judicial. Eu te convido mais uma vez a conhecer
o CCT, Clube do Cálculo Trabalhista, cct.ensinoplus.com.br. Não esqueça de dar o seu like aí se você gostou desse vídeo. Um grande abraço, um feliz 2024 que temos aí pela frente e vamos que vamos aprender nossos cálculos trabalhistas. Um grande abraço, tchau, tchau.